Quem está falando para você aqui é o Cláudio Nunes, professor de História, que vai revisar com vocês, a partir de agora, este período da história do Brasil. Se o Brasil foi colônia de Portugal, por que Portugal colonizou o Brasil? Onde, como surgiu o Estado português? O que estava acontecendo na Europa? E houve essas motivações para eles saírem em diferentes partes do world em busca do quê? O que buscavam os europeus? Então, nós precisamos ter uma visão sobre isso para dar uma visão panorâmica desses conteúdos para entendermos melhor o processo histórico. Okay? Quando se fala de Portugal, né, pequeno país europeu localizado na Península Ibérica que hoje tem basicamente isso aí, Portugal e Espanha. Tem a região da Catalunha, que luta por independência, mas pertence ao Estado espanhol, ok? Mas Portugal não foi assim sempre. Na verdade, a Península Ibérica, ao tempo do Império Romano, foi colônia do Império Romano. Depois, com a fragmentação, com o declínio do Império Romano do Ocidente, motivado por diversos fatores, dentre eles corrupção, muito conhecida por essas bandas do planeta, crise do escravismo, né, as dimensões colossais do Império, o Império Romano do Ocidente declina e a Europa é invadida por diversos povos, chamados povos bárbaros, que eram povos que não tinham a cultura romana. Muitos deles até, culturalmente, até tão evoluídos quanto os romanos, mas foram chamados de bárbaros. E a Europa, então, ficou fragmentada. Isso chamou-se de feudalismo. Havia pequenos reinos, mas a estrutura feudal de fragmentação foi uma característica. O caso específico da Península Ibérica chama atenção por qual razão? Veja só, a Península Ibérica, que foi invadida pelos visigodos, depois a Península Ibérica sofre uma invasão árabe ou muçulmana. Esses árabes, eles irão até o território francês. Lá na França, eles são derrotados na Batalha de Poitiers. Mas eles recuam e ficam aqui dominando o centro-sul da Península Ibérica. Ao norte da Península Ibérica, formam-se reinos cristãos. Está aqui, por isso que a legenda, cristãos, muçulmanos. Essa área aqui em verde, domínio muçulmano, e aqui cristãos no reino de Leão, reino de Castela, Navarra e Aragão. E 2 condados, Catalunha e Portugalense. Havia condados menores, como da Galiza, por exemplo. Ok? Então, essa era a região Península Ibérica ao tempo da invasão árabe, no século VIII. Então, foi nesse processo de luta contra os árabes que surgiu Portugal. Porque para expulsar os árabes da Península Ibérica, o rei de Leão, Afonso VI, esses nomes você não precisa memorizá-los, mas eu estou apenas buscando explicar para vocês isso aqui, ó. Porque quando a gente começa, ó, os portugueses no Brasil, ou então o pioneirismo ibérico, precisamos saber o que foi esse Portugal, por que ele foi pioneiro, relembrar, você que estudou isso, evidentemente. Então, voltemos. O que acontece? Durante essas lutas, então, o rei de Leão, Afonso VI, recorreu a nobres de todas as partes da Europa. 2 deles se destacaram. Os primos de uma região da França chamada Borgonha, Henrique e Raimundo de Borgonha. Esses primos, eles lutaram contra os árabes e, em reconhecimento à participação deles, eles ganharam terras e as filhas do rei de Leão para casar. O que nos interessa aqui é o que houve com um cara chamado Henrique de Borgonha. Ele ganhou uma das filhas do rei de Leão, Dona Teresa, casou-se com ela e ganhou o condado portugalense. Então, Portugal é um condado que irá se tornar independente, já tem aqui nessa outra configuração, 1139. A independência de Portugal ocorre em 1139. Portugal deixa de ser um condado de Leão e passa a ser um estado. Afonso Henriques foi o cara que decretou essa independência. Eu pergunto a vocês, 1139 fez parte de qual século, por favor? 1139 está em qual século, por gentileza? Me responda aí, por favor. Século XII. Portugal teve uma centralização precoce do poder.
E o que é o precoce? Muito cedo, muito antecipado, em plena Europa feudal, senhor Derek, surgiu o Estado português. Por isso que Portugal foi o primeiro, por isso que Portugal foi o pioneiro na expansão marítima. Quando o aluno começa a estudar já Portugal na expansão, muitas vezes ele não vê essa parte, né, dessa localização. E podemos passar para cá. Aí sim, porque Portugal surgiu no século XII e no século XIV, com a Revolução de Aves ou Avis, Portugal acaba consolidando seu poder. Tá bem? Consolidando seu poder. Então você tem aqui o pequenino Portugal. E o que é que explica um país desse tão pequeno ter condições de realizar a expansão? O que explica é justamente isso. Foi a primeira região da Europa a centralizar o poder. Foi a primeira região da Europa a ter padronização de peso, medidas, moedas. Aí você tem uma força bélica, uma aliança rei-burguesia. A posição geográfica de Portugal é essencialíssima, pois está aqui margeando o Atlântico e muito próximo do Mediterrâneo. Então, foi uma região de grande transição, de movimentação de comércio. Então, criou uma mentalidade comercial, mercantil, burguesa lá em Portugal. Percebe? Então, você precisa ter esse conhecimento. Se eu falar muito de Portugal, a terrinha, mas você precisa conhecer isso. Então, geograficamente, Península Ibérica, Portugal e Espanha. Tudo bem que Portugal tem mais um território que é um território que, inclusive, quando o Brasil foi levado a reunir de Portugal e Algarve, uma região que está a sul de Portugal. Então, esse é o pequenino Portugal, e aí se destaca mais ainda. Por que ele foi o pioneiro? Porque ele centralizou o poder. Foi o primeiro Estado, foi o primeiro a reunir condições para isso. Ok? Então, quando eu venho para cá, olha aí, os portugueses no Brasil e período pré-colonial. Começo com isso aqui, ó. O pioneirismo ibérico. Ah, Cláudio Nunes, mas ele está falando de pioneirismo ibérico, não é só de Portugal, mas Portugal e Espanha. Por que isso? Porque a Espanha foi o segundo Estado nacional moderno, 1492, com a expulsão dos árabes da Península Ibérica, Batalha de Granada. A Espanha também vai investir em expansão. No caso da França e Inglaterra, foram navegações tardias, porque tardiamente centralizaram o poder. Ok? A primeira conquista dos portugueses foi Ceuta, um entreposto comercial árabe localizado no norte da África. Ok? Então, voltemos aqui. Voltemos, Brasil. Cadê você? Aqui. Aqui. Bom, eu relacionei aí, portanto, as chamadas, os fatores que levaram a este pioneirismo ibérico, né? Primeiramente dos portugueses. Então, eu coloquei o Estado, a burguesia, o Estado, porque Portugal teve o processo de consolidação política, inclusive foi muito importante para Portugal a chamada Revolução, e pode até colocar aqui, sem nenhum problema, Revolução de Avis. Essa aqui consolidou o processo de independência português de 1383 a 85, percebe? O Estado português surgiu no século XII, como vimos lá, e aí com este evento chamado Revolução de Avis, ele se consolidou. O primeiro rei dessa dinastia de Avis, foi um rei chamado de rei comerciante, Dom João, mestre de Avis, e foi ele que financiou, portanto, o processo de expansão. Financiou com dinheiro de quem? Da burguesia, a classe do comércio. Outro fator que muito contribuiu para esse processo de expansão, essa classe social, a burguesia que cresceu quando o comércio no mar Mediterrâneo foi reaberto, a partir da Quarta Cruzada, financiada pelos italianos. O mar Mediterrâneo estava fechado. A partir da Quarta Cruzada, chamada Cruzada dos Mercadores, ou dos comerciantes, aí houve, então, uma reabertura, e aqui o comércio estabelecido era o comércio de especiarias. Aí surge uma classe, esses comerciantes estavam no localzinho chamado Burgos.
Daí vem o termo burguesia, a classe do comércio, a classe comercial. Não esqueça disso, ok? O que temos mais, Brasil? Temos isso aqui, ó. Olha, cadê você? Está aqui. Outro fator importante, a tecnologia. Por que a tecnologia foi tão importante? Ainda hoje, o é, né? Aliás, a grande revolução tecnológica que tivemos foi na comunicação na última década, principalmente. Por que nós estamos podendo ter essa aula de história até com mais ilustrações do que na própria sala de aula? O avanço tecnológico, perfeito? Então, a tecnologia continua mudando nossas vidas. Imagine só, para o europeu, o formato da Terra, dito pela Igreja Católica, era um formato plano. Então, imagine só o perigo que era navegar sabendo que o oceano terminaria, que ele tinha um fim, que a Terra era plana. O grande perigo era navegar e não fazer o retorno. Não fazendo o retorno, cairia naquele abismo incomensurável, nas profundezas do infinito. Vale lembrar que o imaginário europeu, que permitia acreditar que era plano, né, a Terra, permitia também acreditar na existência de monstros marinhos, peixes carnívoros voadores. Olha aqui a ilustração na costa do Brasil. Peixes carnívoros voadores. Imagine os tripulantes, os navegadores, e aí ter a cabeça extraída por um peixe, que coisa. As chamadas serpentes incomensuráveis, capazes de engolir embarcações inteiras. Esse mapa aqui ele foi feito na Europa, sobre o Brasil, o cara que fez nunca andou aqui, apenas alguém vai dizendo, e os contornos geográficos são parecidos. Mas quando você observa a configuração aqui de pessoas e animais que nem existiu em nenhum lugar do planeta. Então, também era muito fruto do imaginário, perfeito? Então, era um risco muito grande. E agora, vale lembrar que as embarcações também eram frágeis, as caravelas. Eram embarcações que chegavam no máximo a 40 metros. Os chineses já tinham navios com mais de 100 metros, para você ter uma ideia. Os chineses foram determinantes também para esse processo das grandes navegações. Por quê? Foi da China que veio a pólvora, e aí eles puderam fazer o canhão, os europeus, armar os navios para enfrentar as feras, as bestas feras. Daí vem a expressão, vem besta fera. O homem armado, navio armado, ele estava, digamos assim, se sentia mais corajoso para enfrentar o mar tenebroso, como era chamado o Atlântico. Também dos chineses veio a bússola, que servia de orientação para a navegação, que era um dos grandes problemas dele. Veja, o cabo que eles quase não transpõem, quantas pessoas não morreram. Qual era o cabo? Diga aí o nome, daquele mais difícil, tá? Tanto que era chamado de Cabo das... Me diga aí, cadê vocês? Estão aí? Olá, Brasil. O cabo... Mas a Terra é plana, professor. Tudo bem, tem alguém que está afirmando isso. Então, à época a igreja dizia isso, e quem pensasse o contrário poderia pagar com a própria vida. Um dos documentários, o mais interessante é o julgamento de Galileu Galilei, ok? Depois nós tivemos também um cara que discordou, um filósofo que discordou também da versão da igreja, e o italiano Giordano Bruno. Em inglês tem um filme belíssimo sobre isso, que é intitulado Giordano Bruno e a Santa Inquisição, ok? Tudo bem, Link, vamos considerar, respeitar aí a sua participação. Vamos seguir então, Brasil. Então, o que acontece? O europeu ele vai se adaptando, ele vai conseguindo encontrar as condições para superar esses temores, esses medos que atormentavam tanto suas mentes. Embora eles tivessem medo de feras, de bestas feras, mas o que atacava mesmo era o escorbuto, doenças, falta de alimentos, insolação, e aí gerava também muitas alucinações, aí vinha o imaginário com aquele sofrimento real. Tem até um livro intitulado Vai e Vem da Pobreza, porque quem fazia essas viagens, no geral, eram pobres. Tem homens de pouca sorte que eram delegados a cumprir missões que, se desse certo, ótimo. Se não, não teria prejuízo para a sociedade daquela época. Okay? Muitos eram, inclusive, degradados, outros eram desvalidos para aquela sociedade.
Mas aí eu fiz esse comentário para falar sobre isso. Então, a tecnologia, com novas embarcações, com armas, né, faz com que, com a orientação via bússola, que esses temores sejam superados gradativamente. Ok? Também um outro fator muito importante foi o fator religião, porque, embora a igreja se desse muito bem na Europa feudal, que era também, inclusive, uma grande proprietária de terras, ela também vai aderir ao processo das grandes navegações. E isso fará com que haja uma aliança Estado-Igreja Católica. Observe pelos nomes, né, que foram dados aos territórios brasileiros. Veja, o primeiro nome dado ao Brasil, por pensar-se que era uma ilha, foi a chamada Ilha de Vera Cruz. Depois mudaram para a terra de Santa Cruz. E aí, mais à frente, vão mudar para Brasil. O nome Brasil, ele tem pelo menos duas explicações. Uma está atrelada à presença da árvore, ao Brasil. Mas tem uma outra, que não é tão comum no livro didático, mas é que diz assim, que o nome Brasil deriva de uma ilha paradisíaca chamada Brasil, em que era narrado isso na Europa, que ela existiria no Mar do Norte, mas não foi encontrado no Mar do Norte. Então, quando os europeus chegaram ao Brasil, uma impressão primeira, ao ver tantos povos despidos, integrados a uma natureza fausta, né? Fauna e flora, então aquilo ali meio que seria uma espécie de caracterização real do Paradise para quem? Para os índios. Para o branco europeu, a primeira impressão é que aqui seria uma espécie de purgatório dos pecados bíblicos. E para os povos de origem africana, que foram trazidos, né, para trabalhar de forma escorchante, forçada aqui no Brasil, a eles foi relegada a condição de quê? Inferno. Depois isso muda, mas está tudo dentro da questão do imaginário. Ok? Creio eu que não falei até agora nada que você não tenha estudado no ano anterior, perfeito? Vão me atualizando, vão me informando. Aí tem mais, o imaginário. O imaginário eu já vou passar aqui logo uma primeira atividade para vocês. É uma sugestão. Você pode assistir ao filme, as narrativas de Marco Polo, ou então a série também, tem uma série sobre Marco Polo. Quem foi Marco Polo? Teve tudo a ver com a expansão marítima. Ele não fez expansão para a América, mas esse cidadão aí, italiano, teve uma relação muito forte com os fatores que podemos chamar aí que antecederam as grandes navegações. Então assista a minissérie, leia, pesquise sobre Marco Polo. É outra coisa que você também precisa dominar. Você é protagonista do seu conhecimento, você é protagonista de suas conquistas. Então você precisa ter o que a gente chama de autonomia para estudar. Isto é, o professor é um orientador. Eu vou sugerir, eu preciso explicar. Eu poderia falar aqui tudo sobre Marco Polo, ou pelo menos muita coisa sobre Marco Polo, mas o ideal é que você assista, que você veja, tire suas conclusões, por que as narrativas de Marco Polo tiveram influência para as grandes navegações. Isso é um filme que era para você já ter assistido, era um livro para você já ter lido, se não fez ainda. Não, pode ser que alguém tenha feito. Mas caso não, o faça. Mas o faça mesmo. Bem, lembrando que esse Estado que surgiu aí como Estado português era um Estado absoluto. É o Estado onde o rei tem plenos poderes, tem a plenitude dos poderes. Então, o Estado absoluto, cujo ápice disso foi um rei francês, Luís XIV, que chegou a dizer l'état c'est moi. O Estado sou eu. Perfeito? Esse é um Estado absoluto, então não tem Constituição. O Estado moderno é marcado pelo absolutismo. As constituições vão caracterizar o período contemporâneo, a partir das revoluções burguesas, em especial destaque para a Revolução Francesa. Aí surge a teoria, né, do chamado da divisão clássica de poderes, uma obra do francês, né, que propõe o chamado Barão de Montesquieu através da obra Esprit de Loi. E o que é isso, Cláudio Nunes? O espírito das leis. Aí ele vai sugerir a divisão do poder por três: o executivo, o legislativo e o judiciário. Você já estudou isso. Pensadores iluministas ou liberais, século XVIII, Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, enfim,
o enciclopedismo, Bacon, DK, enfim, você certamente já estudou sobre isso, ok? Voltemos, Brasil. O que acontece? Os portugueses, os espanhóis, depois os franceses, os ingleses, eles vão praticar algo comum aos estados modernos absolutistas, que foi a prática do mercantilismo. Vamos ver se estão lembrados mesmo desse conteúdo? Quem de vocês pode colocar aí alguns princípios do mercantilismo, por favor? Caracterizado por uma forte intervenção do Estado na economia. Olha aí, valeu. Moderador de Dácio. Muito bem. Pois olha, além dessa daí, né, nós temos outras características também importantes ou princípios do mercantilismo, como o metalismo, que diz que quanto mais uma nação acumula metais, mais rico ele seria. A balança de comércio favorável, um país deve vender sempre e comprar pouco, ou não comprar. Se você é autossuficiente, não precisa estar comprando. Assim você terá o que se chama de superávit e não déficit na balança comercial, que é a relação econômica entre as nações, ok? Uma outra, protecionismo, aí é que surge a ideia do colonialismo. Esse protecionismo é a metrópole ter suas colônias. Por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal, Angola era colônia de Portugal, Moçambique era colônia de Portugal, parte da Índia, Calicut, era colônia de Portugal. Então, nós temos esse colonialismo do período moderno, que é diferente do colonialismo do 19, que aí surge o chamado neocolonialismo, aí já vem o imperialismo, ok? Mas nessa do Pacto Colonial, do século XVI, XV ao XVIII, o que nós temos? Nós temos a formação de verdadeiros impérios coloniais. Quais foram os dois primeiros impérios coloniais da Europa? Portugal e Espanha. Por isso que foram os dois a dividir, a partilhar essas terras, com o Tratado de Tordesilhas, por exemplo. Então, você precisa, mais uma vez, ter esse domínio integrado dos conteúdos. Aparentemente, isso aí é da história geral, mas, na verdade, está integrado à história do Brasil. E aí, você, moderador, que falou da intervenção do Estado, comento já, Mariana, que o Estado interventor, perfeito, é uma política do Estado. Então, o Estado detém o que os chamados monopólios. É um exemplo, monopólio do pau-brasil. O que é monopólio? A coroa portuguesa detém o monopólio de extração. Né? Ela que faz ou que autoriza. Se isso não for autorizado por ela, notadamente, isso caracteriza contrabando. O monopólio é domínio do Estado. Muito bem. Porque, inclusive, isso foi questão na prova Enem 2019, intervencionismo estatal. Depois é que virá o liberalismo, pregando liberdade de mercado, liberdade de produção. Vocês devem conhecer uma máxima que diz assim: laissez-faire, laissez-passer, le monde de lui-même. What? Deixa fazer, deixa passar, que o mercado regula por si mesmo. Isso é liberalismo. No mercantilismo, não. A Mariana colocou algo bastante interessante aqui. Mariana Silva de Souza. Digamos que ele abraçou um conjunto de práticas econômicas surgiram durante o processo de formação das monarquias nacionais. O processo de formação e consolidação das mesmas, que são as grandes navegações. Mariana, sua resposta é perfeita. E você colocou conjunto de práticas. Isso é muito interessante, porque o mercantilismo ele não era um sistema doutrinário pré-estabelecido. Ele era como você bem disse, é um conjunto de práticas. E aqui eu destaquei algumas: metalismo, balança de comércio favorável, protecionismo, exclusivismo comercial, industrialismo, bulionismo. Ok? Então é isso aí. Valeu, querida Mariana Silva de Souza. Olha, pessoal, até você que não gosta da história, isso pode acontecer, às vezes você tem mais afinidade com determinada disciplina, isso é normal, comum. Mas eu digo, se você puder participar da Olimpíada Nacional de História, você vai ter uma preparação num nível muito elevado, mais elevado até do que exige o Enem, que o Enem é uma prova relativamente fácil, ele assusta muitas vezes pelas questões ou pelos conteúdos que exclui, mas não é uma questão tão complicada. No geral, são questões de média complexidade para baixo.
Raramente você tem uma questão que diga, essa é uma questão difícil, complexa. Não, não. Muitas vezes a resistência é dada pelo fato de colocarem, não priorizar temas que historicamente são mais frequentes nas provas. Ok? Agradeço a você que participou, que interagiu conosco. Ok? Bom, então vamos lá. O que nós vamos ter agora? Nós temos o seguinte, Portugal, qual era o propósito de Portugal? O seu é chegar na universidade, certamente. Qual era o propósito de Portugal ali? Era chegar às Índias. E por que chegar às Índias? Por uma razão aqui, ó. Vou te mostrar agora. O que houve foi o seguinte, o comércio no mar Mediterrâneo estava sob o domínio dos italianos e árabes. Havia uma espécie de quê? De monopólio. Então, Portugal seguiu isso aqui, chamado périplo. O que é isso, professor? Périplo quer dizer rota, quer dizer caminho. Você está fazendo um périplo aí para a universidade. Né? Você vai escolher depois qual universidade você quer estudar. Então, vamos lá. Os portugueses, então, o que eles vão fazer? Está aqui. Olha o que vão fazer os portugueses. Eles vão buscar uma outra rota. Diz assim, se aqui pelo Mediterrâneo não dá, porque já tem o domínio italiano, há um monopólio árabe veneziano, então eu preciso buscar, de fato, uma nova rota. E essa nova rota, evidentemente, é margeando a costa da África. Aparece aí para vocês, margeando a costa da África, ok? E aí o que nós vamos ter? Observe bem. A primeira conquista dos portugueses no périplo africano foi a cidade de Ceuta. Ceuta aparece aqui nesse mapa até melhorzinho. Cadê você? É deste aqui. Olha aí, Ceuta era um entreposto comercial árabe localizado no norte da África. Foi a primeira conquista dos portugueses. Foi no norte da África. E a partir daí, eles, com o que foi pego, né, em Ceuta, alguns chamam Ceuta, foi suficiente para financiar boa parte das novas viagens. Então, novas conquistas foram se acumulando, como, por exemplo, ilhas, arquipélago dos Açores, Ilha da Madeira, 1419 na Ilha da Madeira, cidade de Funchal, cidade lá do Cristiano Ronaldo, essa Ilha da Madeira, também arquipélago de Açores, foram os locais onde os portugueses começam a estabelecer monopólio, capitanias hereditárias, e tudo isso eles irão depois utilizar também no Brasil. Prática da agricultura canavieira foram nessas ilhas, arquipélago de Cabo Verde. Então tem as datas aí, ó, Ceuta 1415, aí Ilha da Madeira 1419, esse slide já está com você, arquipélago dos Açores 27, arquipélago de Cabo Verde 45, mas antes teve aqui um local de difícil ultrapassagem, chamado de Cabo Bojador. Cabo, na linguagem marítima, é uma região de difícil ultrapassagem, tá legal? Muito difícil de ultrapassar. Mas um navegador chamado Gil Eanes conseguiu superar aqui o Cabo Bojador. Ok, então, Cabo Bojador foi muito difícil, mas eles conseguiram superar. E a partir daí vem aí Cabo Verde, depois já vem outras conquistas, né? Como Guiné, demais. Nós temos também Belém, 1469, São Tomé, Congo, Moçambique, também Socotra, 1503. Mas qual era a ideia desse périplo? Era chegar aonde? Às Índias. Chegar a Calicut, nas Índias. Por que Calicut? Porque Calicut era a terra de quê? Das especiarias. Então, queria chegar aqui, a Calicut. Aquela viagemzinha que começou lá em Portugal, era para contornar toda a costa da África para chegar a Calicut. Ok? Missão essa que foi conquistada pelo Vasco da Gama. Acontece que exatamente aqui nesse ponto, né, a vida dos europeus ficou muito difícil. Tá bem? No caso do Cabo Bojador, você já deve ter visto no poema do Fernando Pessoa a mensagem, e diz assim, quem quer ir além do Bojador tem que ir além da dor. Aí você vê literatura e história irmanados. Mas se o Cabo Bojador foi difícil, o cabo aqui embaixo era tão difícil, intransponível até um certo momento, que ficou conhecido como Cabo das Tormentas.
E aí o Cláudio Nunes foi lá e pegou aqui essa foto para mostrar para você o Cabo das Tormentas. Muitos aqui vieram, muitos aqui ficaram. Não conseguiu contornar o Cabo das Tormentas, tá bem? Mas eles continuavam navegando, afinal se dizia, navegar é preciso. Então os caras continuavam indo, mas muitos paravam aí, encerravam suas proezas. Até que um cidadão chamado Bartolomeu Dias, cadê você? Está aqui. Ele vai conseguir ultrapassar esse Cabo das Tormentas. E aí o nome de Cabo das Tormentas logo é abandonado. E eles mudam para Cabo da Boa Esperança, onde se diz Cabo da Boa Esperança. Viver não é preciso, mas se dizia lá atrás, navegar é preciso. Ok? Bem, ele superou esse cabo entre 87 e 88, levou 2 anos para encontrar uma passagem. Tudo bem. Superou o Cabo das Tormentas, então o caminho está aberto para chegar onde? Contornou o Cabo das Tormentas, poderá chegar às Índias. Isso ocorreu 10 anos depois, então não era uma tarefa simples. O que acontece? Veja só, Brasil, veja só, vamos ler aqui. A primeira conquista dos portugueses foi em 1415, começo do século XV. A superação do Cabo das Tormentas foi em 1488, já se aproximando do final. E a chegada de Vasco da Gama às Índias se deu em 1498, final do século XV. Ok? Então, foi um processo que custou muito dinheiro e custou também muitas vidas. Muita gente pereceu nessas grandes viagens, ok? Outras rotas que foram desenvolvidas também foram a rota de... Aí veja, quando o Vasco da Gama voltava para Portugal, ele voltou para Portugal, ele se encontrou com o Cabral, Pedro Álvares Cabral, e teria dito a ele, há relatos dessa conversa, Vasco da Gama disse a Pedro Álvares Cabral que, quando estava voltando para Portugal, aqui contornando a costa da África, ele avistou pássaros voando a oeste. Ora, a oeste está o Brasil. Então, se tinha pássaro voando a oeste, concluiu-se que haveria o quê? Terras. Então, o Cabral, que tinha a missão de ir às Índias e foi, quando saiu de Portugal, já veio então com essa missão de, digamos, sei lá, de busca dessa curiosidade apontada pelo Vasco da Gama. Então, muitos historiadores propõem que os portugueses já sabiam da existência do Brasil, ou desconfiavam bem disso, porque em 1500, antes de ir para as Índias, Cabral aporta no Brasil, 22 de abril de 1500, e fica dias aqui. Ok? Então, seria o apossamento. Há outros relatos de que, antes de Cabral, um cara chamado Duarte Pacheco esteve na costa norte do Brasil. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitos se diziam, o Brasil foi descoberto, o Brasil foi conquistado, o Brasil foi descoberto ou o Brasil foi inventado? Então, tem essas questões. Outra, de dizer que os portugueses não sabiam da existência, que foi por ocasionalidades que os portugueses chegaram aqui, isso não tem hoje tanta aceitação. Bem, o que se sabe, se aceita é que eles já sabiam da existência dessas terras e o que Cabral fez foi se apossar daqui. Ok? Chamo sua atenção porque qual é o documento que retrata essa presença dos portugueses na América? Qual, por favor? Qual é o documento que é tido, Maiana, como documento oficial dessa chegada, dessa narrativa dos portugueses no Brasil? Carta de Pero Vaz de Caminha. Que coisa interessante. Mas tem também um documento de autor anônimo. Havia também esse relato de um autor anônimo e os relatos do mestre João, primeiro astrônomo havia no Brasil. Esse mestre João, para vocês terem uma ideia, foi ele que descobriu, né, uma constelação Cruzeiro do Sul, que ainda hoje serve de referência para a navegação internacional. Cruzeiro do Sul
que dá origem aí à principal honraria do Brasil, que é a medalha Cruzeiro do Sul. Homenagem que já foi feita a Che Guevara, inclusive foi caçada pelos militares. Homenagem que foi feita ao Alberto Fujimori, presidente do Peru. Foi caçado também essa homenagem pelo Congresso, porque lá ele deu um golpe de Estado. No caso de uma rota que aparece aí, é a rota do Cristóvão Colombo, 1492. Eu preciso voltar aqui para dizer para você que Cristóvão Colombo, ele seguiu, veja só, o périplo africano fora... Agora, veja só, pessoal, veja só. Périplo africano, o que é que o professor de vocês colocou aqui? Da conquista de Ceuta, está lá no mapa, mostrei para vocês. A proeza do Vasco da Gama, que chegou às Índias. Bem, eu posso até melhorar isso aqui. Melhora como, Cláudio Nunes? Está aqui, ó, 1498. Aí eu ponho isso aqui, ponho o quê? Cabral? Cabral. Muito bem. Cabral, Brasil, 1500. O périplo africano, que é a rota portuguesa, foi aquele conjunto de viagens que você estudou ali. Se deu basicamente dentro do século o quê? Século XV. 1415, olha aí, foi a primeira conquista. Aí vai passando pelos Cabos da Tormenta, aí, 1498, chegada às Índias. 1500, chegada de Cabral ao Brasil, também é século o quê? XV. No caso dos espanhóis, os espanhóis não tinham escola náutica. Os espanhóis estavam muito atrasados, com referência a quem? A Portugal. Então, o que aconteceu? Em razão desse atraso dos portugueses, nós tivemos a seguinte situação. Qual é a situação? A Espanha vai apostar no projeto de um italiano, de um genovês, chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo dizia que era possível chegar ao Oriente navegando pelo Ocidente. Então, Derek, ele acreditava veja só, na esfericidade da Terra. A Terra não era plana, como dizia a igreja. Embora ele não pudesse afirmar isso, ele acreditava, porque ele se valeu dos estudos de um outro italiano, Paulo Toscanelli, que afirmava em seus estudos que a Terra, de fato, era esférica. Mas não podia dizer isso, repito, porque a verdade, quem dominava a forma de pensar ou agir era a igreja. E a sua verdade não era esta. Não se defendia o heliocentrismo, sim o geocentrismo. E os adeptos do heliocentrismo eram vistos como heréticos. Heréticos. Então, o Cristóvão Colombo, depois de uma terceira tentativa, ao invés de chegar ao Oriente, acabou chegando, foi ao Ocidente. Chegou a uma ilhazinha aqui da América Central, chamada Ilha de Guanaane. Guanaane, na América Central. 1492. Mas ele imaginou ter chegado onde? Olha só, as Índias. Por isso que batizou essa terra de quê? De Índias. Os habitantes nativos foram chamados de índios. Foi uma violência brutal, a primeira grande violência praticada pelos europeus aqui na América foi chamar o nativo de índios, sem selos. Depois mudaram o nome do continente para América, mas não mudaram a denominação dada aos povos locais, que continuam sendo chamados de índios até acabar, né? Até o último. Processo que é dizimatório desde o Brasil, desde a América colonial. Ok? Então, mas ele acabou chegando à América Central, e isso aí marca um ponto importante. Marca o quê? Marca o início... veja só, a chegada do Cristóvão Colombo à América, antes de Cabral chegar ao Brasil, o Cristóvão chegou à América. O filme que eu sugeri a vocês, 1492, A Conquista do Paraíso, trata disso. Procure vê-lo. E aí o que acontece? A chegada dele ao continente americano caracteriza um dos três principais fatores principais eventos da história do Ocidente. Primeiro foi o nascimento de Cristo. Nós estamos no ano 2021. Base referencial, nascimento de Jesus Cristo. Depois, a chegada de Cristóvão Colombo à América, 1492. E um outro fator importante, um outro evento, foi a chamada
Revolução Francesa. São estes aí os 3 principais eventos da história ocidental. Os impactos dessa chegada dos europeus à América foram os mais diversos: acúmulo de riqueza pelos europeus e um processo de dizimação dos povos locais, né? Imagine o que havia, por exemplo, na América espanhola, com povos como Maia, Azteca, que eram tecnicamente desenvolvidos, se comparado com os povos aqui da América do Sul. Para se ter uma ideia, as pirâmides Maia, muito semelhante àquilo que os egípcios, mesopotâmicos também fizeram. Então, assim, como é que povos de distância tão abissais puderam desenvolver construções tão semelhantes? O History Channel tenta explicar isso, levando para uma ação de quem? Dos alienígenas do passado. Eles estiveram aqui. Bom, mas isso não é corrente na história. Mas é importante destacar que digamos assim, tem muitos mistérios. Por exemplo, se houver tempo, no segundo semestre eu quero levá-los ao Peru. Nós vamos visitar Machu Picchu. É uma cidade que está lá no alto. Como foi possível construir uma cidade num elevado daquele com tamanho planejamento? Tudo muito adequado. A cidade de Tenochtitlan, que hoje é a cidade do México, quando os europeus chegaram, os espanhóis, eles encontraram uma cidade com mais de 300 mil habitantes, era uma coisa inédita, um mercado que não havia na Europa. E aí? São mistérios. E esses povos acabaram sendo dizimados, né? Então é isso. Nós temos um primeiro momento da história, né? Depois nós vamos ter sobre a ocupação da América. Quais foram os primeiros habitantes da América, hein? Quais foram os primeiros habitantes? Vamos falar dessas teorias. Depois nós vamos falar, você estudaram isso ano passado, não é isso? Dos povos locais, né? Depois nós vamos falar da partilha colonial, depois vem o período pré-colonial. Então, a orientação é você seguir o que já está nesse slide, você vai estudando, vai lendo. Eu devo encaminhar, segunda-feira, eu espero estar ao vivo, se não, nós terá uma aula gravada para vocês. Não será comum, será raro. E também quero chamar a atenção que eu já vou encaminhar nos próximos dias, quando tiver montada a sala, lá no tópico de História, eu vou encaminhar para vocês uma lista de questões sobre esse conteúdo de revisão. E aí você vai respondendo, porque eu vou comentar todas. Vou gravar uma aula comentando questões de Brasil colonial. Isso depois que vocês, evidentemente, terminarem, ok? Então, meu